Evangelho. E ele está dizendo a Timóteo, dizendo: e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras. A importância de nós, desde a meninice, desde a criança. Como o apóstolo Paulo está relatando para Timóteo, ao qual diz: desde que você era criança, você sabe as sagradas letras. Você sabe as sagradas escrituras. Por isso que é importante, ainda não sou pai, mas aos pais que já são, essa doutrina que o apóstolo Paulo está relatando. E nós podemos observar que em Provérbios capítulo 22, versículo 6, está escrito para nós: ensina ao menino no caminho que ele deve andar, que quando seja grande não se desvie dele. É muito importante, é um conselho doutrinário para nós. E vai dizer para nós também, sabes, as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela não é simplesmente a letra, porque a letra mata, mas atrás da letra está o Espírito que nos dá vida e que nos traz o discernimento da palavra do Senhor. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, vai relatar para nós que quanto mais nós ouvirmos a palavra, mais nós ouvir a palavra, mais nós vamos nos encher de fé. É por isso que o pastor parece muito pesado, perguntando: já leu hoje o que estava escrito, em que capítulo? Aqui está a juventude que muitas vezes faz pergunta para eles, induzindo eles a ler, a entender. E é pelo Espírito que vem o entendimento da palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo está dizendo: ó, inste. Aí ele vai dizer no versículo 16: toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Muitas vezes eu quero ter o conhecimento da palavra, mas não tenho prazer de ler a palavra. Eu quero crescer na graça, mas não tenho prazer de me encher da graça da palavra. Eu quero ter a ação dos dons de Deus, mas nós sabemos que os dons de Deus, o poder, o fogo vivo para pregar, vem da palavra do Senhor. Pastor, e a oração? A oração é como se você estivesse soprando uma fornalha. Ela não se apaga. Porque em Jeremias está escrito que a palavra de Deus é como fogo e como martelo que despedaça a pedra. Então nós sabemos que a palavra, ela gerará em nós esse fogo, essa graça, esse poder. Porque Jeremias vai dizer que ele não queria falar mais as palavras que ele tinha para falar, mas era como fogo que ardia dentro dele. E nós temos que ter desejo pela palavra para sentir, glória a Deus, aleluia. É como Jesus Cristo estava no caminho de Emaús e estavam os dois discípulos ali, ele havia morto, mas estava falando. E quando Jesus vai deixando eles, as palavras que Jesus dizia ardia dentro deles. E quando Jesus fala conosco por meio da palavra, a palavra tem que arder em nós, aleluia. Ainda que ela venha nos redarguindo, ainda que ela venha nos corrigindo, ainda bem que ela venha, glória a Deus, aleluia, toda forma de justiça, mas ela vai gerar fé em nós, ela vai gerar em nós poder, ela vai gerar em nós vigor. E o apóstolo Paulo está instruindo a Timóteo e vai falar para ele também: Timóteo, capacita-te na palavra. Timóteo, fala da palavra. Timóteo, cresça na palavra. Porque se nós não crescermos na palavra do Senhor, nós vamos passar vergonha. Nós vamos estar muitas vezes, vão perguntar para nós e sequer não vamos saber nem contestar. E o apóstolo Paulo vai dizer para ele no capítulo 2, versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem o quê? Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão mais impiedade. E
E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Mileto e Fileto, Hermineu e Fileto, que desviou-se da pura verdade, buscando assim as falsas doutrinas. E ele está dizendo no capítulo 4, que pregues a palavra, no versículo 2, que pregues a palavra, incha a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorta com toda longanimidade e doutrina, e ensina, com toda paciência ensina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, não suportarão o peso da palavra, não querão mais ouvir a verdade. E a verdade do Senhor é pela palavra, que está escrita em Apocalipse, que os mentirosos não herdarão o reino do céu. A palavra revela para nós que os afeminados não herdarão o reino do céu. A palavra revela para nós que os contendeiros não herdarão o reino do céu. A palavra revela para nós que os feiticeiros não herdarão o reino do céu. A palavra revela para nós que Jesus Cristo vem por uma igreja santa, lavada e remida pelo poder, e estamos nessa terra esperando a vida do Senhor, e nós estamos esperando pela palavra que Ele revelou para nós, pela palavra que o Senhor tem se revelado a nós. E vai dizer: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões, vai coçar, vai inflamar, vai doer, mas não vai querer ouvir. Quando a palavra falar para nós: saia do pecado, deixe essa vida mentirosa, de droga, de tráfico, de prostituição, de mentira, de calúnia. A palavra do Senhor, quando ela vem nos redarguindo, nos exortando, não é para matar, não é para que nós venhamos, nossa, que vergonha. É pelo contrário, porque a Hebreus capítulo 4, versículo 12, relata para nós que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, aleluia, e é como espada de dois gumes, que penetra entre o espírito e a junta, e ela discerne, glória a Deus, aleluia, e não há nada oculto que ela não revela da nossa vida. É por isso que ela não é letra somente, é por isso que ela é espírito e é vida para todos aqueles que caminham na doutrina da palavra, aleluia, glória a Deus. Que pregues a palavra e encha a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A palavra do Senhor relatando para nós, e é verídico nos dias atuais ao qual estamos vivendo, que quando está falando da palavra, muitos vão buscar formas que Deus venha falar para o seu ego, Deus venha falar para o seu crescimento, para a sua concupiscência. Mas o nosso Deus, que é conhecedor de todos os corações que está aqui presente, Ele não revela o que eu quero ouvir, Ele não revela o que tu queres ouvir, Ele revela que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável, e a quem Ele tem como filho, pela palavra Ele vai trazer a correção. E a palavra hoje estrutura pela palavra do Senhor, caminha pela luz da palavra do Senhor, caminha pela verdade da palavra do Senhor, que terá vida e vida em abundância. É pela palavra, não pela vontade do pastor Alessandro, não pela vontade do irmão, mas é pela palavra de Deus. O apóstolo Pedro vai relatar para nós: pastor, mas a palavra do Senhor é simplesmente um livro que se tem por aí. Não, irmãos, a palavra do Senhor não é simplesmente um livro. A palavra do Senhor é o livro dos livros. Pastor, mas foi homens que escreveu. A palavra do Senhor realmente foi escrito por homens.
Aproximadamente 40 homens inspirados por Deus. Revelação divina. O apóstolo Pedro, no 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, vai dizer: e temos muito firme a palavra dos profetas, porque nós sabemos que na antiguidade, primeiro Deus chama Moisés, e quando Deus manda Moisés subir com as 2 tábuas lavradas, como está escrito em Êxodo capítulo 31, versículo 18, que o dedo de Deus escreveu nas tábuas, as tábuas do concerto do povo de Deus com o povo, as tábuas da lei, aonde Moisés desce com essas tábuas, aonde ele vai falar para o povo através dessas tábuas que Deus queria. Mas logo vindo, glória a Deus, os juízes, Deus vai falar por meio dos juízes, e os juízes vai se revelar ao povo. Tinha também os sacerdotes. Quando Deus revelava ao sacerdote, o sacerdote vinha, abençoava e trazia a palavra do Senhor ao povo. Era que a palavra de Deus que era lançada sobre o povo. Veio agora, glória a Deus, aleluia, vinda João Batista, aonde ele está trazendo a palavra: arrependei-vos, ó glória, arrependei-vos, ó glória. Agora está o apóstolo João escrevendo que no princípio ele era o verbo, aleluia, no princípio ele era a palavra, no princípio, glória a Deus, aleluia, ele era o que falava por meio de outra pessoa. Agora a palavra dele está nas nossas mãos para ser meditada, e o apóstolo Pedro está dizendo: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro. Aleluia. Salmos 119, 105, nós vamos ver, aleluia, quem anda em escuridão é porque a palavra nunca se alumbrou na tua vida, porque você nunca quis abrir a palavra. Não é simplesmente abrir a palavra e a luz divina vai vir na minha vida, é eu abrir a palavra entrar no meu coração e eu andar conforme ela, como está escrito na parábola do semeador, aleluia. Mas nós estamos vendo: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em um lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. Fala comigo: não é interpretação humana, não é a vontade do homem, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo para trazer a revelação de Jesus para a minha vida e para a tua vida. É pela palavra de Deus que nós temos o encontro com Jesus. Tem até um meme por aí: pastora, eu quero ouvir a voz de Deus, pois lê a palavra em voz alta. Não é assim? E nós podemos observar, Hebreus já está dizendo para nós que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. E muitos têm pensado em se alimentar de várias coisas. Satanás ele vai usar a palavra do Senhor para tentar a Jesus Cristo. E uma das coisas que Satanás vai falar para Jesus é: pela palavra, transforma essa pedra em pão e coma, aleluia. E Jesus pela palavra também vai dizer que nem só de pão vai viver o homem. Eu quero te dizer nesta noite, não é só de pão que tu vai viver, não é só da terneira, não é somente do churrasco que você vai viver, não é somente do arroz em branco, da feijoada gostosa que eu e você vamos estar com este corpo de pé, não, porque o homem espiritual sem o alimento da palavra ele é fraco. Mas Jesus está dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. É de toda a palavra, é de toda a palavra que sai da boca de Deus para alimentar a minha vida e a tua vida. Leia a palavra, medita na palavra, coma a palavra. Aleluias. Um dia eu estava escutando um pregador, uma aula, se chama Osiel Gomes.
E esse pregador dizia que 70% dos cristãos, vai ficar zangado não, é a palavra que revela para nós, porque Jesus já mandava fazer isso, é analfabeto de Bíblia. Mais de 15, 20, 30 anos, muitos têm a presença de Deus e nunca conseguiram ler a Bíblia inteira, de sequência, do princípio ao fim, nenhuma vez. E muitas vezes está dando glória sem saber o sentido da palavra. Muitas vezes está chorando sem saber a importância da palavra. Mas nós hoje, nós podemos ter a alegria que Jesus está dizendo, nem só de pão, alimento físico, eu e você vamos viver também pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é pão para o faminto. A palavra de Deus é água para o sedento. Quem tem sede, venha e beba, aleluia. Porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. Assim diz a Escritura, a palavra de Deus. Muitas vezes estamos secos, muitas vezes, glória a Deus, aleluia, estamos por falta de água. Não é porque está faltando, mas é porque nós não estamos buscando, nós não estamos cavando, nós não estamos querendo beber dessa água. Porque em João capítulo 5, versículo 39, relata para nós: examinais a Escritura, porque dela tem vida, aleluia. Eu quero ter vida, mas não examino a Escritura. Eu quero ser saciado, mas não como. É o próprio Jesus falando para mim e para você: examinar as Escrituras. Olha aqui, todos, quanto tempo tu passa no celular? Fala para mim. Fala para mim. No celular também, se tu colocar lá Bíblia falada, vai ter. Coloque. Talvez não vai ser a mesma coisa, porque eu tenho, não é que eu tenho vergonha de mostrar a minha Bíblia, mas a minha Bíblia é toda escrita, toda rasurada, de cor vermelha, azul e preto. Mas é bom ler, é bom rabiscar para entender. Nossa, aqui fala isso, ali também fala isso. E quando eu falo que tem na mesma passagem, tem na outra passagem, eu pego o vermelho aqui, fala a mesma coisa, aqui fala a mesma coisa. Então está em vermelho, aí eu sei. Mas hoje nós passamos mais tempo fora da palavra, conhecendo os memes da vida, fazendo a vontade da vida, do que obedecer a palavra do Senhor. Ele está dizendo: examinais as Escrituras, porque vos cuideis ter nela vida eterna. São elas que nos testificam de Cristo. É a palavra do Senhor que revela Cristo na nossa vida. Mas Cristo nasceu aonde? Mas Cristo, quem foi visitar Ele? Mas Cristo era o que no princípio? Cristo estava onde no Gênesis? Qual foi a primeira profecia falando de Cristo? Não sabe. Pastor, o senhor está me julgando? Não. Eu também falto muitas vezes na palavra. O que me pergunta, meu Deus, onde está Jesus? Como o pastor Maré no dia aqui, quase me perguntou: Jesus, ainda bem que é uma fácil. Se fosse uma difícil. Mas não é que eu tenho que saber tudo. Mas como o apóstolo Paulo está dizendo para Timoteu: adestre na palavra, para que não se envergonhe. Maneja bem a espada. Glória a Deus, aleluia. Quem é soldado, levanta a mão. Como está a tua espada aí? Aleluia. Está pronto para cortar de um lado para o outro? Está pronto para matar gigante? Aleluia. Aí a palavra do Senhor revela para nós, vai exortando a nós buscar, esquadrinhar. João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuideis ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não me quereis vir a mim para ter vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. E Jesus, ele está dizendo aos judeus daquela época, aos escribas, aos romanos, aos fariseus, e está falando para eles sobre a importância de esquadrinhar as Escrituras, de conhecer a verdade, e igual está falando para mim e para você.
Sabe por que ainda há muitas pessoas que não conhecem as Escrituras? Porque quando a palavra de Deus fala, buscai primeiro e depois a sua, para que as demais coisas sejam. Eu quero primeiro que seja acrescentado, e se der certo, pela palavra eu vou buscar o reino de Deus, aleluia. Mas Deus, aleluia, não é a minha vontade, é a tua vontade. Deus está dizendo hoje para mim, para você que está sentado, primeiro é a minha vontade, aleluia. Primeiro é a minha vontade, e as demais coisas, pode ter certeza que a palavra de Deus não cai no chão e nem volta atrás. Você será abençoado, você será engrandecido nessa terra, porque a palavra do Senhor foi gerada em mim e em ti, aleluia. E como estava Jesus no capítulo 6, versículo 60, estava ali junto com seus discípulos e falando coisas grandes, falando: eu sou o pão da vida, quem tenha fome, coma, e quem crê em mim nunca terá sede. Aí no capítulo 6, versículo 60 vai dizer: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes. E o apóstolo Paulo está dizendo, aleluia, o que ele falou para Timoteu? Timoteu, se tu amar Deus, se tu amar a palavra do Senhor, tu vai ser o quê? Tu vai ser o quê? Perseguido. O apóstolo João está escrevendo para a igreja de Filadélfia, que ele vai falar assim: ó, tens guardado a minha palavra e não negaste o meu nome, aleluia. Eu só guardo a palavra e só busco a palavra no momento que eu quero, que Jesus me abençoa, que Jesus fale comigo, que é de jeito, parecendo o satanista, verdade? Deixa eu ver o que Deus vai falar. Aí na hora que Jesus vai falar, se converta. Não é isso aqui não. Muitos de nós somos dessa maneira, e eu posso estar falando com pessoas que estão aqui hoje. Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Abre lá, aí na hora que cai lá no Jeremias lá, ó, toma na cabeça. Não é isso aqui que Deus quer falar comigo. Muitas vezes eu não quero buscar a palavra, mas eu quero buscar um profeta. Aí o profeta vem falar: arrependa-te, se converta do teu mau caminho, siga Jesus, conheça a palavra. Esse aí não é profeta de Deus, não, é do diabo. Porque nós estamos com enxone nos ouvidos. É pesado demais a palavra. Essa igreja não presta para mim, eu vou buscar outra, mais fácil. Não importa, não estou julgando nenhuma igreja, pelo contrário, eu amo as igrejas, não tenha isso. Mas infelizmente tem doutrinas hoje satânicas que vai te levar para o inferno. É melhor tu ouvir a palavra que pesa hoje, mas que leva a tua alma com leveza para os céus, do que ouvir uma palavra leve hoje, mas receber o peso da condenação. E Jesus está dizendo para eles assim, ó, no capítulo 68, respondeu-lhe Jesus, pois Simão, 66 vai dizer: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Deixa eu te falar, se tu quiser andar na verdade, na justiça, na sinceridade com Deus, muitos vão te abandonar, muitos vão te deixar só. Não querem a verdade, querem seguir tortos. Não teve um novo nascimento, não nasceu de novo, não quis ser nova criatura, quer continuar nos mesmos erros. E a palavra revela para nós que necessário é nós nascermos da água e do Espírito. E Jesus vai perguntar a Pedro: então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondendo, pois, Simão Pedro: Senhor, fala comigo, Senhor, para quem iremos nós? Para quem que tu quer ir? Quer ouvir a palavra e permanecer, ou ir para os braços de Satanás? Aquele que fala mentira, vosso pai é o diabo, que é mentiroso e homicida desde o início. Jesus que está falando aí ou não? Ou prefere escutar a verdade? E Jesus está falando assim para ele, ó: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós,
os 12, e um de vós é o diabo. Porque a palavra de Deus não entrava nele. E nós podemos observar que se nós quisermos andar com Cristo, conhecendo a palavra, nós vamos receber liberdade. Fala comigo, eu sou liberto pelo poder da palavra. Tu conhece a palavra? Tu conhece a palavra? Então tu é liberto. Porque a luz da palavra já revelou Cristo para você. João 8,30 vai dizer para nós assim, ó. Dizendo eles essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois os judeus que criam nele, se vós permaneceis na minha palavra, o que nós temos que permanecer? Na palavra, na palavra. Se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus. A palavra já entrou aí, crente? Hã? Verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. O que é a verdade? E a verdade vos... A palavra te liberta. Ela é poderosa para nos libertar. Oh, glória a Deus, aleluia. Ela é pão, ela é água, ela é libertação, ela é cura, glória a Deus. Ela é poderosa para redarguir, para exortar. Ela é poderosa para levantar o desanimado. Ela é poderosa para abrir porta. Ela é poderosa para gerar fé. Seja liberto pela palavra. Conheça a palavra, que Satanás não terá poder para te agarrar. Não terá poder sobre a tua vida. Oh, glória. Eu me lembro que um dia eu estava lendo a palavra de madrugada. Minha primeira experiência com Deus. Quando eu aceitei Jesus, voltei para o mundo, minha esposa foi lá, Deus usou ela, mas não era minha esposa ainda não. Me buscou e eu falei, agora eu vou virar homem, vou andar com Jesus. E um dia eu falei, vou fazer 40 dias de campanha, de leitura e oração. De 3 a 4 eu orava, de 3 a 4 eu lia, de 4 e 4 e meia eu orava. E um dia nessa madrugada eu estava lendo a palavra do Senhor. E caiu Isaías, se eu não me equivoco, no 66. E naquele instante que eu estava lendo a palavra, minha cama é um pouco mais alta, eu ficava com os pés assim para cima. E de repente na minha frente aparece uma sombra negra, escura. E eu falei simplesmente, quando eu levantei a cabeça, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu não vou mentir não, minhas pernas até tremeu. Mas eu tive a primeira experiência com Deus. De dentro da palavra saiu uma luz e passava nessa sombra negra e desapareceu. Aí eu falei, eita, que Deus é comigo, agora eu estou forte, aleluia, porque a palavra é desse jeito. Quando nós temos uma experiência com Deus, te enche de fé, tu fala, agora que eu tenho que ler mesmo. Satanás não tem poder, aquele que lê a palavra, porque a palavra é espada, a palavra é fogo, e Satanás não aguenta o poder da espada de Deus, nem o fogo consumidor de Jeová. Pois leia a palavra, como a palavra viva a palavra. Tiago 1:22, não seja, mas também fazedores da palavra, cumpridores da palavra, vivam a palavra. Vivam a palavra. Não é aqui dentro que tu vai demonstrar que tu vive a palavra, não, aqui todo mundo é cordeirinho. Olha aí, que bonitinha as carinhas deles, ó. Mas é lá fora, no trânsito, no trabalho, em casa. Como é que tu com teu esposo e tua esposa lá dentro? Não é assim? Aí a palavra revela os corações. Mas quando Deus escreveu na tábua, era para lançar para o povo de Israel. Mas aí Provérbios capítulo 7 vai dizendo para nós que nós agora temos que escrever a palavra de Deus aonde? Nos nossos corações. E aí vem Davi dizendo, glória a Deus, aleluia, Salmo 119, versículo 11, guardei a tua palavra onde? Para não, quem guarda a palavra é
discípulos de Jesus, e quem guarda a palavra não peca contra ele. É por isso que eu e você temos que andar com essa palavra todo dia nos nossos corações, e para que essa palavra venha andar nos nossos corações, nós temos que ler, meditar, esquadrinhar, sacar tudo que tem dentro dela. Faz a exegese dela, esquadrinhar, arrancar tudo que tem dentro dela. Porque a palavra, ela revela o que há em mim e há em ti. Quando eu comecei a ler a palavra, os beberrões não ardarão o reino do céu. Eu falei, sangue de Jesus, estou no inferno. Os prostitutos não herdarão. Aí tu pensa que o prostituto, a prostituta, é aquele que está lá, ó, na prostituição, lá naquele cabaré lá de cego, como fala. Mas não é esse não. É tu e eu, quando estava fornicando com uma, tu e eu era prostituto e prostituta. Doa a quem doa, mas é assim a palavra de Deus. Agora, se nós estamos na palavra do Senhor, Deus está falando, prostitutos, beberrões, mentirosos, é a palavra do Senhor. Se doer, aceita que dói mesmo, porque Jeová está tratando. E Jeová está falando, hoje é dia de me conhecer mais pela palavra. Hoje é dia de aceitar a minha palavra. Como nós podemos ver que a parábola do semeador, Mateus capítulo 13, o semeador sai a semear, e havia 3 qualidades de solos. Havia o que estava na beira do caminho, fala beira do caminho. Havia aquele que estava entre pedras, aqueles que estavam entre espinhos, e aqueles que estavam com o coração, com a terra doida para receber a semente, ser regada essa semente e dar fruto 100 por 1 para Jesus, aleluia. Como é assim, pastor? Estava no meio do caminho. É como muitos que estão aqui, vêm para a casa de Deus, recebem a palavra, mas quando saem fora, Satanás arrebata, aleluia, porque ainda não decidiu. Estou no caminho, estou de caminho, não sei para onde, mas estou no caminho. Paulo estava de caminho no deserto ali para aprender. Graças a Deus, Jesus encontrou ele no meio do caminho. Agora aqueles que estavam no meio das pedras, recebe a palavra. Que significa isso? Pastor, eu quero receber a palavra. Eu até recebo e tenho alegria, mas eu não sei permanecer na palavra. Vem logo Satanás e arrebata. Porque quem edifica ali sobre as pedras, está ali no meio daquelas pedras, não pode dar raízes profundas. Aí vem qualquer coisa e te arranca. É fácil. Agora aqueles que estão no meio dos espinhos, sabe o que é? É as riquezas deste mundo. Aí é semeada a palavra, mas os afãs deste mundo, a riqueza, a glória deste mundo. Não, a palavra depois. Como eu sempre prego, não é proibido ganhar dinheiro, ficar rico. O dia que tu ficar rico, lembra de mim, que eu quero fazer parte da sociedade com você, amém? E nós vamos morar no céu. Mas o que é proibido é o quê? O meu coração amar mais as riquezas, aleluia, o dinheiro. Aí vem Satanás e fala, não, esse aqui ainda pum. Mas aqui, levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Eita, nem para obedecer, como se diz o pastor Zé, presta. Aqui há terras frutíferas, e Deus já derramou da sua semente em nós. É por isso que nós somos discípulos dele. Nós vivemos a palavra conforme os profetas. Glória a Deus, porque muitas vezes nós podemos falar assim, não, eu tenho muitos afanos, tenho muito o que fazer, mas o apóstolo Pedro vai dizer assim, não, levanta diáconos aí, porque não vou deixar a prática da palavra e nem a prática da oração para atender as mesas. Eu sou um presbítero, eu tenho que ler palavra, eu tenho que comer palavra, eu tenho que disciplinar a igreja, eu tenho que doutrinar a igreja, eu tenho que fazer essa igreja se levantar, porque o dia que eu pregar, 3.000 almas aceitará Jesus, 5.000 almas aceitará Jesus, e todos aqueles que permanecerem na palavra, Jesus permanece em ti. Quem recebe essa palavra, exalta e glorifica o nome do Senhor Jesus. Pode exaltar, exalta. Viva a palavra! Oh glória! Eu quero perguntar nesta noite,